vou começar aqui com a explicação do que é a progressão aritmética. Vai ser nesse quadrinho ali que eu adaptei. Tá? E essas folhinhas que vocês estão coladas lá, e me parece que vocês não estão enxergando direito, não tem problema. É mais para eu me localizar, para mim não perder a linha de raciocínio. Nosso início no 15, nossa previsão de término no 45. Talvez atrase um pouquinho. Se vocês tiverem outro compromisso, vocês me falem que a gente encerra de qualquer forma. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, o nosso assunto é progressão aritmética. A progressão aritmética, por definição, ela é uma sequência numérica que tem uma característica específica. Qual é a característica que define uma progressão? Ela precisa ter uma constante de aumento ou de diminuição, ou que torne ela constante, que vai ser chamada de razão. A definição formal dela, que talvez vocês não enxerguem dali, eu vou subir um pouquinho aqui na frente, é que é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual à soma do termo anterior com uma constante. É isso que eu estava falando para vocês, então, uma constante. Exemplo, eu tenho a sequência 0, 2, 4, 6, sequência dos números pares, positivos, incluindo 0. 0 mais 2, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, e assim sucessivamente. Então, a gente tem uma progressão aritmética e tem uma constante diferença. Se eu pego 2 menos 0 é 2, 4 menos 2 é 2, isso que caracteriza uma progressão aritmética. E quando fala essa constante, vai ser chamada de razão e representada pela letra R. Já vamos fazer uns exemplos para tentar fixar melhor. A gente vai classificar as progressões em crescente, decrescente e constante. O nome mesmo diz, ela vai, quando for crescente, o valor dos termos vão aumentando. Quando forem decrescentes, eles vão diminuindo, né? Por exemplo, eu posso ter 10, 8, 6, 4, 2, 0, menos 2, menos 4 está diminuindo, decrescente, ou seja, uma razão menor que 0, uma razão negativa. E constante é uma progressão também se ele tiver, por exemplo, 2, 2, 2, 2, 2, sempre o mesmo termo. É uma progressão. Qual é a razão? 0. Um termo menos ele mesmo igual a 0. Ok? Além disso, elas podem ser finitas ou infinitas. Uma sequência bem conhecida que vocês trabalham muito tempo é essa daqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, que é a sequência dos números naturais, ela vai até o infinito. Ela é uma progressão aritmética? Sim, é uma progressão aritmética. Outra sequência também bem conhecida, mais duas pelo menos eu vou passar, que eu já falei hoje, 0, 2, 4, 6, 8, infinito. Números pares, maior ou igual a 0. Certo? É uma progressão? Sim. Ela tem uma constante. De 0 para 2 é 2, ou 2 menos 0 é 2. 4 menos 2 é 2. 6 menos 4 é 2. 8 menos 6 é 2. Quando há esta constante, é progressão aritmética. Ok? Qualquer coisa você se manifesta, se tiver ruim a imagem ou algo do tipo. Bom, vou passar uma sequência aqui, um pouquinho diferente. Também é para ser conhecida, talvez eu já tenha falado em sala, não me recordo. Vou passar esta sequência aqui. Essa aqui é PA, abreviação de progressão aritmética, PA. Tá? E a razão dela é 1. Por que é 1? Porque 1 menos 0 é 1, 2 menos 1 é 1. O aumento dela se dá de uma em uma unidade. Ok? Essa outra sequência que é dos números pares, ela também é PA. Ela é uma progressão aritmética de razão 2. PA, razão igual a 2. Que obtém-se da onde? Do 2 menos 0, do 4 menos 2. É sempre um termo menos o anterior para obtermos a razão.
Vou colocar uma outra sequência aqui, que é essa daqui. 1, 3... Aliás, vamos mudar aqui. 1 por 2, 3, 5, 7, 11, 13. E vou procurar reticências. Se nós estivéssemos em sala, eu ia pedir para vocês qual é o próximo termo. Como a gente não está, eu vou me expressar aqui. Bom, primeiramente, ela não é uma progressão aritmética, já que se eu fizer 3 menos 2, dá 1, que seria o segundo menos o primeiro termo. Se eu faço 5 menos 3, é 2. Já não há uma constante. Se a diferença de um termo e o seu anterior, comparado todos eles, não for igual, não é progressão aritmética. É uma sequência numérica. Dá para deduzir o próximo termo? Sim. Depois o 13 é quem? É o 15? Não. É o 17. Por quê? Essa é a sequência dos números primos. Tá? Você pode dar uma pesquisadinha, o que é número primo, é aquele número que é divisível somente por 1 e por ele mesmo, e que aparece bastante quando você trabalha com MMC, ali, com mínimo múltiplo comum. E tem outras aplicações matemáticas. Tá? Então, para ser progressão aritmética, a diferença de um termo e o seu anterior tem que ser igual em todos os termos dela, né? O segundo para o primeiro, o terceiro para o segundo, o quarto e o terceiro, diferença toda igual. Se não for, não é progressão. E aí não vale tudo que nós iremos falar. Então, definido o que seria uma progressão, a gente vai para o termo geral da PA. Para a gente ter o termo geral da PA, a representação se dá da seguinte maneira. Para representar genericamente A1, primeiro termo. Letra A, subscrito 1, A1. Ok? Segundo termo, A2. Isso estamos falando de uma progressão aritmética qualquer. A3. E pode ir até o infinito, ou pode ser uma progressão finita, que começa em tal termo e termina em tal. Então, a gente tem progressão aritmética finita, infinita, e quanto à classificação, ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Tudo isso está no material link que vocês podem imprimir, que está em PDF, né, publicado, e também tem a explicação lá no linkzinho que eu postei. Para indicar um termo qualquer, a gente vai colocar A na I, subscrito N minúsculo, indicando que é uma posição qualquer, é o enésimo termo, é qualquer termo. Se eu quiser encontrar o 20º termo, o meu N vai ser 20. Se eu quiser encontrar o 8º termo, meu termo vai ser 8, e assim sucessivamente. Vou colocar reticências porque pode ir ao infinito. A fórmula do termo geral da PA, que a gente vai usar bastante, é essa daqui. A na N igual a A na 1 mais N menos 1 vezes a razão. Ela parece assim grandinha, com muitos dados, mas é uma forma extremamente simples de aplicar. A gente já vai ver. O N é a posição do termo. O A na 1 é o primeiro termo. O N, né, que vai ser o mesmo que vocês vão colocar aqui. Se eu quiser encontrar o A20, meu N vai ser 20, que refere-se à posição. E o R é a razão. De onde é que surge a razão? Do A2 menos A1, ou do A3 menos o A2, tanto faz. O que for mais fácil de ser feito. Então, vamos começar com o primeiro exemplo que eu passei. Encontre o 16º termo, isso está lá no material impresso, né? Encontre o 16º termo de uma PA que possui razão 3 e cujo primeiro termo é igual a 4. Razão 3 e o primeiro termo é 4. Eu tendo o primeiro termo e a razão, eu posso achar qualquer termo, gente. O primeiro é 4. Se eu quisesse escrever, a razão é 3 positivo. Então, vai ser sempre o primeiro somado com a razão. Qual é a razão? A razão é 3. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10.
10 mais 3, 13, e eu poderia ir até onde houvesse espaço no meu quadro, né? Ali pede para calcular, nesse primeiro, o 16º termo. A gente poderia escrever até o 16º, demoraria. Então, o que a gente vai fazer? Aplicar a fórmula assim. Eu quero calcular aqui o 16º. Como eu escrevo o 16º termo? A16. Se eu quero o 16º termo, a posição dele é 16. Então, o N é 16. Eu, para aplicar a fórmula, eu preciso do A1. O meu A1 é o primeiro termo, que vale 4. O que mais que eu preciso? A posição eu já tenho, falta a razão. Como é que eu obtenho essa razão? Um termo menos o anterior. Neste caso, eu não preciso fazer, porque está sendo indicado que a razão é igual a 3 positivo. Então, igual a 3. Aplica aqui na formulazinha. Ó, A na N, A16. Igual ao A1. Aqui o A1, que é 4. Mais N menos 1. N é a posição, que é 16, menos 1, vezes a razão, que é 3, foi dado no enunciado. Pronto, a gente tem uma expressão numérica. E para resolver a expressão numérica, primeiro eu resolvo o que está no parênteses, copio o restante. Continuando a resolução, eu vou ter 15 vezes 3, primeira multiplicação, né? Não posso somar primeiro do que a multiplicação, a menos que haja parênteses. E aí eu tenho que o A16 é 49. Se quiser fazer tipo uma prova real, faz o quê? Vai lá e substitui. Continua fazendo até chegar no 16º termo. Se vocês errarem alguma soma, não vai fechar, né? Não fechou, vejam se erraram aqui ou se erraram na prova real. Precisa fazer a prova real? Não. Caso queira, né? Se quiser printar ali é com vocês. A segunda tela não, o segundo exemplo. Calcule o 10º termo da PA. Aí tem uma PA crescente também, né? Já que é 26, 31, 36, 41, ela vai ter uma razão positiva. Então, esse segundo exemplo, ele vai ser assim, 26, 31, estou copiando lá no material que eu postei para vocês. Ok. Então, quem é o primeiro termo? 26. Qual é o termo que ele quer que encontre? 10. 10º termo é a 10. Se eu quero o 10º termo, então a posição desse termo que eu quero, ou que eu tenho, é 10. Ok? E a razão? Razão é um termo menos o anterior. 26, 31. Então, eu posso fazer 31 menos 26, 36 menos 31. Eu vou fazer 31 menos 26. E aí vai dar 5. Ok? Então, tenho todos os dados que eu preciso. Vamos para a fórmula, que é A na N igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Feito ali a fórmula, só para a gente se localizar, eu quero A10. Troco a N por A10. Meu primeiro termo, 26, mais 10, que é a posição do termo que eu quero, menos 1, vezes a razão, que é 5. Querem fazer de cabeça, ali tal, vai mais rapidinho, faz. 10 menos 1, 9, 9 vezes 5, 45, 26, 71. Tá, fechou. Ah, não, professora, eu prefiro fazer passo a passo. Ok. A10 igual a 26 mais 9 vezes 5. A10 igual a 26 mais 45. A10 igual a 71. Né? Encontramos. Também dá para vocês fazerem a prova real. Dá para ir até o 10º termo, caso vocês queiram. Né? Aí 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71. Ok? Esse é o caminho. Prontinho. O A10 do exemplo. Também já teve cálculo de explicação. Eu estou me atentando ao horário. Estou vendo que eu vou me passar no horário de volta.
Mas eu vou fazer com vocês essa 3 também, que ela não pede um termo em específico, ela pede o primeiro. Ela dá um termo lá do meio e pede que vocês encontrem o primeiro. Se alguém quer printar a tela, se não quiser, vocês... Se alguém quiser, fala. Deixa eu ver o chat, nada de chat. Seguimos então. O terceiro exemplo que eu coloquei lá e que está resolvido por escrito, né, que a gente vai fazer junto, é qual é o primeiro termo da PA em que seu 12º termo, 12º, vamos anotar, é quanto? 5. A razão, vou pôr um pouquinho mais abaixo, é igual a menos 4. Essa progressão é decrescente, a razão é negativa. Quando eu somo com negativo, vai diminuir o próximo termo. Qual é o primeiro termo da PA em que seu 12º termo é igual a 5 e a razão é menos 4? É isso que nós temos. Se eu tenho 12º, a posição desse 12º é 12, então o N é 12. E eu estou procurando o A1. O A1 eu não tenho. É isso que eu não tenho. Não tem problema, porque olha só, a nossa fórmula é A na N igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Dessas variáveis, que seria o A na N, o A na 1, o N e o R, a única que vai faltar, vejam bem, o A na N e o A na 12, eu tenho, é 5. O A na 1, eu não tenho. O N, tenho. E o R, tenho. Ficou faltando só quem? O A na 1. Uma variável só, super tranquilo de resolver. Então, o A na N é o A12. O A1, eu não tenho. O N é 12. Aqui, 12º termo. E a razão é menos 4. Ok? A razão é menos 4, então fica A12 igual a 1 mais 12 menos 1 vezes menos 4. O A12 eu já sei que vale 5. Vou trocar por 5. O A1 eu não tenho, que é o que eu quero encontrar. Vou resolver. 12 menos 1, 11. Vezes menos 4. Desceu menos 4. Vou resolver aquela multiplicação. O A1 vai ficar aqui paradinho. 11 vezes 4, 44. Só que eu copiei o sinal. Não deveria, porque na multiplicação, mais com menos, menos. E aí eu tenho uma equação que é 5 igual a 1 menos 44. Certo? Ou seja, que número que menos 44 dá 5? Resolvendo a equação, o procedimento é o quê? Tem a igualdade, lado direito, lado esquerdo. 5 está aqui. 44 está diminuindo, passa somando. E aí eu tenho que 49 é igual ao primeiro termo igual a 1. Então, encontramos o primeiro termo. Se quiser fazer a prova real, é só pegar o 49 com o primeiro e somando com menos 4 ou diminuindo 4 até chegar no 12º termo, que vai ter que ser 5. Certo? Acelerando um pouquinho, porque já passou 1 minuto ali do programado. Eu tenho uma live depois também. Quais das sequências seguintes representam progressões aritméticas? Isso já lá nos exercícios. Então, para ver se é ou não é PA, tem que fazer a diferença do segundo com o primeiro, do terceiro com o segundo, e o resultado tem que ser igual. Caso não seja igual, não é progressão aritmética, porque aí vai fugir da definição que diz assim: é igual à soma do termo anterior com uma constante, ou seja, cada termo tem que ser somado com uma constante. Constante é uma coisa que não muda. Se der diferente a diferença do terceiro com o segundo para o segundo com o primeiro, deixou de ser constante esse número que está sendo somado. Ok? Certo, vamos lá. Então, eu vou começar aqui eu acho que já deu tempo, né? Isso aqui não de copiar, mas sim de visualizar. A primeira que tem ali, a primeira sequência é 3, 5,5. Depois 8, depois 10,5.
que a gente precisa ver? Se há uma constante de sendo somada. De 3 para 5,5 foram 2,5. 5,5 mais 2,5, 8. 8 mais 2,5, 10,5. Há uma constante, então sim, é um PA. O correto, se não conseguir visualizar dessa forma, é 5,5 menos 3, 2,5. 8 menos 5,5, pegou emprestado, 10 menos 5, 5, 7 menos 5, 2, pegou embaixo de 1.000, 2,5. Está se mantendo constante. Se der diferente, blá, não é mais. Então, falta só fazer 10,5 menos 8. Claro que tem que prover embaixo de 1.000. 10 menos 8, 2. Ok. Há uma constante sendo somada, que é a razão, e essa constante é 2,5, ou a razão é 2,5. Então, essa questão lá do número das atividades é PA. É assim que se verifica. Ou tentar identificar algum local que fura essa constante, que não dá certo. Questão B. Tem 4, 3, 2, 1, 0 e 0,5. Está diminuindo de 1 em 1. Lá no último termo, do 0 vai para o 0,5. Ela estava diminuindo uma unidade. Após o 0, foi para o 0,5. O que aconteceu? Aumentou meia. Então, ali, deixou de ser uma... Tendo esse número fazendo parte da sequência, não é mais uma progressão aritmética. Certo? Então, ali a gente tinha 4, 3, 2, 1, 0. Aí, aqui, o 0 por 0,5. Assim. Com reticências. 4 menos 3, 1. Aliás, 3 menos 4 é menos 1. 2 menos 3 é sempre um termo menos o anterior. Menos 1 é justamente o que caracteriza como sendo uma progressão, se fosse, né, uma progressão aritmética decrescente. Sempre um termo menos o anterior. O anterior é o que está do lado esquerdo. 1 menos 2, 0 menos 1, e meio menos 0. Então, aqui vai dando menos 1, e lá no último, meio menos 0 é meio. Então, não é progressão aritmética. Ok? Então, é dessa forma que a gente verifica. As outras duas eu vou um pouco mais rápido por causa do nosso tempo. Daí, a segunda eu vou ter 9, depois 6. Diminuiu 3. Lá no 6, se eu diminuir 3, para ser PA, teria que ser o terceiro termo 3, dá 7. Não é PA. A letra D, 1, 2, 4, 6. Tem 1, com mais 1, 2. Se eu somasse mais 1, daria 3. Isso aqui é 1, 2, 4, 6. Não há constante. Não é constante. Os valores mudam de diferença de um termo para o outro em relação após o segundo termo. Então, a D também não é PA. A número 2, a gente vai fazer alguns, né? Devido ao nosso tempo. A gente tem ali uma progressão aritmética crescente, ela vai aumentando, e pede para determinar o 20º termo, o 48º, o A27, o A48, o A5 mais o A12 e assim por diante. Certo? Deixa eu ver um negócio aqui. Não é não. Achei que era do grupo. Certo? Como a gente fez vários exemplos, dá para trabalharmos com essas ideias. Então, na número 2, eu tenho a sequência 28, 36, 44 e 52. Certo? Com reticência no final, quer dizer que ela é uma sequência, é uma progressão aritmética infinita. Na letra A, pede o 20º termo, o 20º termo é A20. Quero o A20, a posição desse termo é 20. Ok? Se eu quero o 20º termo, a posição é 20. O que mais que eu preciso? Eu tenho AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão.
O N eu já tenho, o AN é o A20, falta o A1. O A1 é quem? O primeiro, que é 28. Falta a razão. Quem é a razão? Um termo menos o outro. Pode ser 36 menos 28. 36 menos 28, 8. Então, a minha razão é 8. Aplicando essa fórmula, A20 igual a A1, que é 28 mais N menos 1, posição é 20, vezes a razão, que é 8. O A20, então, vai ser 28 mais 20 menos 1, 19. Vezes 8. Primeiro eu tenho que resolver a multiplicação. 19 vezes 8 vai dar 80 com 72, 152. Então, meu 20º termo vai ser 180. Confiram se deu certo, tá? Eu estou fazendo de cabeça. Pode dar errado. Tá? 150, 160, 180. Isso. Creio que seja isso, vocês podem confirmar depois na calculadora. Tá? Se tiver dúvida, vocês falam. Pede agora o A48. O que eu vou fazer? Aqui não muda, né? O primeiro é 28, a razão é 8 e eu quero o A48. Apago tudo. E vou mudar o que eu quero. Eu quero o A48, o meu A1, a minha posição, então, vai ser 48, e o meu A48 eu vou calcular. A1 é 28, mais N menos 1, 48 menos 1. N é a posição. Vezes a razão, que é 8. Então, A48 igual a 28 mais 47 vezes 8. Para adiantar um pouquinho, 47 vezes 8 dá 320, com 56, 376, 384, 404. Mas eu vou conferir. 28 mais 47 vezes 8. 404 é o A48. Ok? Na sequência, ele vai pedir que vocês calculem o A27. Mesmo procedimento, tá, pessoal? Mesmo procedimento. Vai ficar 28, vou pôr só direto, 28 mais, que é o 27, 27 menos 1, 26, vezes 8. 236. O A27 é 236. A letra D, ele pede A5 mais A12. Como é que eu faço? Eu calculo A5, ou o quinto termo, né? Ele está aumentando de 8 em 8. Eu estou em qual? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quem é o quinto? 52 mais 8, 60. Então, o quinto termo é 60. E o A12? Calcula daquela fórmula ali. 12 menos 1, 11. 11 vezes 8, 88. 1 mais 28, 96, 106, 116. Pode fazer um passo a passo, rapidinho por causa do tempo. 116 com 60, 176. Isso seria a letra D. A2. A3. Determine o primeiro termo de uma PA em que o 10º termo é igual a 30 e razão é igual a 3. Isso é exatamente ou muito parecido com o exemplo 3 que eu fiz. Tá? Então, eu vou pular, depois a gente calcula isso, por causa da questão do tempo. A4 também, dado a PA 246, determine o seu 30º termo. Então, é só vocês pegar o A1, que é 2, calcular a razão, que pode ser 4 menos 2, que é 2 também. E aí vocês vão calcular ali o N, né? O N é 30, já que quer o A30. Vamos anotar para não ficar tão confuso. Então, na 4, vocês vão ter ali que é o A30, o N é 30. Como ela começa no 2, é 2, 4, 6, são os pares a partir do 2 e 2. A razão é quanto? 2, aumenta de 2 em 2, certo? E o A1 é 2 também. Como é que eu calculo o A30? Vai ser o A1, que é 2, mais
o N, que é 30, menos 1, vezes a razão, que é 2. Então, o meu A30 vai ser 2 mais 29 vezes 2. 29 vezes 2, 58, com mais 2, 60. Certo? Seria isso. Nesse 5, refere-se à soma dos termos, eu coloquei um balãozinho sugerindo que vocês façam o quê? Some os 10 primeiros termos, tá? Mais para frente, eu pego e passo a fórmula de soma dos termos, ok? Como já é 1h56, eu não sei se vocês têm alguma outra aula programada, aí eu vou encerrar por aqui, ok? Eu acho que é isso, gente. Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Vou encerrar, então. Vocês ficaram quietinhos, eu não sei se ficou bom, mas depois eu dou uma olhadinha na gravação, tá bom? Grande abraço, espero que estejam todos bem. Tchau, gente. Tudo de bom.